Olá, tudo bem? Programa Nova Vida já está no ar. O programa da família paraense. Dando continuidade nos programas do qual o Marcos, consultor em dependência química, está participando hoje. O tema é: o dependente químico é um rei bebê? Portanto, não saia daí. Voltamos já. Eu e minha mulher gostamos de fazer coisas juntos. Um dos nossos prazeres são as criações na cozinha. Nossas decisões financeiras também são de comum acordo. Foi indiscutível a vantagem de investir na LCI Banpará. A letra de crédito imobiliário é um investimento seguro e isento do imposto de renda. E o nosso dinheiro vai crescendo, assim como o nosso bolo. E alimenta os nossos sonhos. LCI Banpará. Faz a vida render mais. Ela é trabalhadora da indústria paraense. O SESI e o SENAI garantem a ela e à família dela formação profissional, saúde, educação, cultura e lazer. São 31 unidades do SENAI e 26 do SESI em todo o Pará, além de escolas, clubes e até teatro. Quando você escolhe comprar produtos paraenses, você garante mais desenvolvimento para o Pará, o que é bom para ela e para todos os paraenses. O Pará é mais com a indústria. Sistema FIEPA. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Estamos de volta com o programa Nova Vida. Como eu falei hoje, vamos falar um pouco desse rei bebê, que tem muito a ver com o dependente químico, com seus comportamentos e com suas manipulações. O rei bebê é a causa da dependência ou uma consequência dela? Se eu vejo assim, nem uma coisa nem outra, né? Eu acho que um complementa o outro, né? A gente pode dizer que o rei bebê nasce, é o terreno onde a dependência química nasce, né? É como se ele fosse um solo, a droga fosse a planta, e o rei bebê é o solo. Então, se você joga uma semente lá e o rei bebê está lá pronto, ela acaba se desenvolvendo, se essa semente for a droga. Mas se não for a droga, se for outra compulsão, e a pessoa tiver um comportamento de rei bebê, ele vai acabar agindo de forma compulsiva em outras áreas da vida, sem ser no uso de drogas. Então, o rei bebê é aquele manipulador? Também, é uma das características do rei bebê. Na verdade, é uma manifestação de defesa do ego, o rei bebê. É uma criança que cresceu assustada, cresceu negligenciada. É um adulto com comportamento de adolescente. Exatamente. Né? É isso. Porque é um adulto que não conseguiu, que não consegue agir de forma adulta. Então ele tem as necessidades dele, é como se fosse uma exigência imperativa. Não é uma mera necessidade. Um adulto normal, ele sabe conversar. Ele está ali para ser servido. É esse que é o pensamento dele. Essa que é a distorção de pensamento. O rei bebê tem muita dificuldade em relação a isso. Principalmente no não, né? Principalmente no não. E é uma dos sintomas principais é a incapacidade de lidar com frustração. O baixo limiar frustração. O não, para uma pessoa com características de rei bebê, é como se fosse uma ofensa pessoal. Marcos, todo dependente químico é um rei bebê, está um rei bebê em decorrência da dependência química? Eu diria que sim. Todo dependente químico, ele está... Tem alguma coisa. A dependência química, ela tem estágios dependendo da quantidade de uso, do tempo que foi usado, mas de uma forma geral, chega um momento em que o dependente químico, ele apresenta características do rei bebê.
Eu não posso afirmar que todo RBB é dependente químico, mas eu poderia afirmar que todo dependente químico possui sintomas do RBB. Agora, uma pergunta para esclarecer melhor para a família. O RBB, ele tem consciência que ele está manipulando a família? Ele tem consciência que ele tem um comportamento de um adolescente, independente da idade dele, de 30 a 40 anos? Não tem, seu Veiga. É um comportamento, é uma crença irracional. Irracional. Está escrito na literatura. Certo. É uma crença irracional. Na literatura do RBB, o autor afirma que ele acredita que o mundo gira ao redor dele. Certo. Ele tem essa crença, e que as pessoas devem satisfazer as necessidades dele, e que o mundo existe para satisfazer essas vontades, essas exigências. Como eu lhe falei, um adulto normal, ele cresce, ele chora para obter o leite da mãe. Sim. Ele chora para obter suas necessidades atendidas enquanto é criança. Tem um momento em que ele se torna adolescente, que ele começa a desenvolver autonomia e começa a agir de forma autônoma por si só. O RBB não. O RBB ele continua com esses comportamentos, essas birras infantis. Birras infantis. Só que enquanto adulto. Só que a diferença inconsciente, é inconsciente. Inconsciente. Porque no caso, quando a gente vê uma criança birrenta no supermercado querendo um doce, o que a criança faz? Ela chora, ela se joga no chão. Alguém faz a vontade dele. Também. Não, mas quando não faz. Enquanto ela está exigindo, sim. Eu quero que as minhas necessidades sejam satisfeitas agora, na hora que eu quero, no momento que eu quero e do jeito que eu quero. A criança, ela se joga no chão, ela berra, ela grita. O adulto, fica feio um adulto se jogar no chão chorando. Então o que o adulto faz? Ele agride. Ele agride, Com ele palavras, grita, ele explode. ele machuca, ele vai usar droga, tem comportamentos compulsivos. Certo. Então é o mesmo comportamento de uma criança birrenta no chão, só que no corpo de um adulto infantilizado. Agora, se o RBB busca prazer, porque ele acaba produzindo tanto sofrimento? Seu Veiga, eu acredito que é porque essa busca incessante por prazer, esse sentimento de grandiosidade que envolve isso, que eu quero satisfazer minhas vontades na hora que eu quero, faz com que eu machuque as pessoas. Porque não é normal um adulto ter suas necessidades satisfeitas a todo momento e na hora que ele quer. Ele perde a capacidade de se relacionar de forma adulta com o outro ser humano. Então ele acaba machucando pessoas porque ele atropela os processos. Isso, o RBB, independe da formação desse doente, desse paciente, desta pessoa. Quando eu digo uma formação intelectual, certamente não independe, porque a questão do RBB é uma questão emocional, seu Veiga. Certo. Ela começa com veja bem, ela começa com uma criança assustada, que foi negligenciada, machucada, abusada e cresceu num contexto disfuncional, normalmente. Essa criança assustada, ela desenvolve ferramentas quando ela vai crescendo, para não continuar se assustando e demonstrando essas fraquezas. Então eu desenvolvo uma armadura, e essa armadura normalmente é chamada de RBB. Quando essa criança assustada junta-se com o RBB, forma-se o comportamento compulsivo em relação às drogas. A questão da intelectualidade, ela não tem nada a ver com isso, porque é uma questão emocional. Não é uma defesa também. Não, o intelecto, por mais intelectual que a pessoa uma seja... Uma defesa por RBB, quando acaba usando dessa forma. Ainda se aproveita do intelecto seus erros. Para justificar. Quanto mais intelectual ele é advogado dos seus erros. Pronto. Para esclarecer melhor. Perfeito. Porque é uma questão emocional, realmente, não é intelectual. Ponto. Isso tem muito a ver com uma família disfuncional? Digamos assim, antes da droga, eu posso me estar um RBB? A droga vem depois? Certamente, a droga vem depois, mas eu queria chamar a atenção para essa questão da família disfuncional. Porque muitas vezes a família, ela cumpre o papel do jeito que precisa ser cumprido, a família funciona. A questão é como a criança interpreta os acontecimentos que aconteceram com ela durante a infância. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a criança... o meu pai saía para trabalhar, eu estava dormindo. O meu pai chegava do trabalho, quase eu não tinha contato com meu pai. Esta é a realidade. O meu pai precisava trabalhar para sustentar a família. Ponto. Só que a minha verdade é assim. Qual é a minha interpretação do fato? O meu pai é ausente a minha infância toda. Certo. Então, assim, a minha verdade é que eu cresci num ambiente... Um exemplo, né, família? Eu cresci onde o meu pai foi ausente, onde eu não tive o acompanhamento, o limite, a orientação de o meu pai.
A minha verdade é essa, a minha interpretação emocional é essa. Mas qual é a realidade? A realidade era que meu pai precisava sair para trabalhar para sustentar a casa. Então, muito influencia, independente se a família é funcional ou não, depende de como a criança interpreta o que acontece com ela. Muitas vezes a criança nasce numa família funcional, mas algumas características, se de repente tenho 2 irmãos na casa, um irmão vê a mãe abraçando um outro irmão no momento, Aí tem o ciúme, no momento aleatório, estou passando, eu passo pelo quarto, complexo vejo, de inferioridade. começa todas essas crenças irracionais. Certo. Aí que entra o programa, a literatura falando. As crenças irracionais são as interpretações que eu faço dos fatos que me acontecem. Certo. Mas muitas vezes pode vir de uma família disfuncional também. Agora, para esclarecer melhor para o nosso telespectador, para a mãezinha que está sofrendo, o que existe realmente por trás do rei bebê? Então, é como eu já havia lhe dito, é uma criança que cresce assustada num ambiente que pode ter sido negligenciada ou interpretou que foi negligenciada. Essa criança assustada, ela, quando vai crescendo, ela não consegue sustentar esse medo da vida, esse medo de um mundo hostil, esse sentimento de rejeição, de abandono, ou de que ninguém se importa comigo. Então, para ela lidar com esses sentimentos, ela acaba desenvolvendo uma armadura emocional. Eu sei que eu ia te perguntar se essa armadura, se é uma defesa. É uma defesa do ego, e é um ego infantilizado. Certo. É um ego que não amadureceu para negociar, para ponderar, um ego adulto, né? É um ego que continua infantilizado e ferido, então eu crio uma armadura para me preservar, né, de possíveis ameaças. Só que durante um tempo isso funciona, quando eu sou criança e tudo mais. Mas de forma adulta, começar a me comportar com esse ego infantilizado, eu vou começar a acumular problemas. Porque eu não vou saber lidar no meu trabalho, quando eu for chamado a atenção do meu superior, por exemplo, as minhas amizades vão ser fúteis, meus relacionamentos frequentemente vão entrar em ciclos de repetições, de problemas e discussões, justamente porque o meu ego é infantilizado e eu quero que as pessoas estejam ao meu bel prazer, me satisfaçam e satisfaçam as minhas necessidades o tempo todo, porque eu não sei lidar com a vida do jeito que Agora, ela é. interessante, família, o programa Nova Vida, nós trabalhamos dentro de uma abordagem técnica, dentro de uma psicologia comportamental motivacional, mas obedecemos o programa da Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, que é a FEBRACT Campina, São Paulo, desde 1993. E o programa do Rei Bebê, nós trabalhamos aqui. Agora, é importante para a equipe conhecer esses programas. Quando é feita a anamnese, quando é feita a triagem, o técnico, a equipe tem que conhecer o programa do Rei Bebê para fechar um diagnóstico, porque cada caso é um caso. Aí você já passa até uma resposta por que esse paciente passou a usar droga. E cada caso é um caso. Alguns casos vêm de uma família disfuncional que fez com que o seu filho passasse a ser um Rei Bebê, criou essa armadura. Pode ser isso? Eu não sei se eu me perdi na minha fala, mas me ajuda aí, que o programa é preventivo mesmo. Seu Veiga, eu acho muito importante o senhor tocar nesse assunto, justamente porque eu tive uma experiência clínica na Europa e eu queria lhe parabenizar por ter essa iniciativa de promover aqui na sua instituição esse tipo de material, porque era o mesmo material que a gente tratava os dependentes químicos na Europa. Então, não independe da droga que a pessoa usa, independe tem que ter o histórico da família, não em todo sentido, né? Não, mas o senhor está trazendo aqui uma abordagem da televisão, né? Da terapia, né? De uma terapia que abrange várias formas para tratar a dependência, porque é uma doença complexa, né? Com certeza. Então a gente não pode dizer que foi isso ou aquilo, tanto que a psiquiatria chama-se de... É um estudo de caso. Síndrome biopsicossocial. Então muitas coisas influenciam. É a herança genética, predisposição genética, a forma que a pessoa interpreta as coisas, como eu lhe falei, será que a minha mãe me ama? Será que ama mais meu irmão do que eu? A forma que eu interpreto aquilo, que é o psico, e o social, que é ali a família, o bairro, é o local que a pessoa cresceu, né? Agora, existe assim, digamos, uma mentira central do Rei Bebê? Uma posição assim que ele... Então, existe sim uma pergunta central em torno do comportamento do Rei Bebê. Na verdade, ele tem a sensação de que ele precisa controlar tudo. Controlar pessoas, controlar situações, controlar
manipular as situações de uma forma que seja conveniente para ele. Só que, seu Veiga, isso é irreal, porque ele não consegue controlar o clima, não consegue controlar o sentimento das pessoas, não consegue controlar o trânsito. Então, o senhor percebe que é uma necessidade imatura, Sim. é um ego infantil que quer se sobrepor sobre a realidade da vida, então é um comportamento infantil. Então, essa mentira central do RBB, eu consigo controlar tudo, é o que faz com que ele acabe se metendo em mais problemas. Gente, vamos dar um tempinho e voltamos já. Não saia daí. Programa Nova Vida, programa da família paraense. Eu e minha mulher gostamos de fazer coisas juntos. Um dos nossos prazeres são as criações na cozinha. Nossas decisões financeiras também são de comum acordo. Foi indiscutível a vantagem de investir na LCI Banpará. A letra de crédito imobiliário é um investimento seguro e isento do imposto de renda. E o nosso dinheiro vai crescendo, assim como o nosso bolo. E alimenta os nossos sonhos. LCI Banpará. Faz a vida render mais. Ela é trabalhadora da indústria paraense. O SESI e o SENAI garantem a ela e à família dela formação profissional, saúde, educação, cultura e lazer. São 31 unidades do SENAI e 26 do SESI em todo o Pará, além de escolas, clubes e até teatro. Quando você escolhe comprar produtos paraenses, você garante mais desenvolvimento para o Pará, o que é bom para ela e para todos os paraenses. O Pará é mais com a indústria. Sistema FIEPA. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Estamos de volta com o programa Nova Vida. Eu e o meu amigo, conselheiro em Independência Química, Marcos Pereira, batendo um papo sobre o RBB. É isso. Aí, como fala o adicto, pode escrever. Mas o programa Nova Vida é isso aqui, a gente fica bem à vontade. Marco, Diga, seu porque o RBB odeia limites. Marco. Eita, seu Aquela palavra não, não. Porque o limite faz com que ele se lembre de uma verdade extremamente inconveniente. Dolorosa, né? Que ele não está no controle. Eu que né? eu diga. Que ele não é o centro do universo, né? Eu e aí, que eu quando diga, se coloca, papai. quando se coloca um limite, quando se diz um não para um adicto, para um dependente químico, ele interpreta isso como uma ofensa pessoal. Ele interpreta como se fosse, na mente dele, você fala não, ele pensa, então eu não sou importante, então eu não sou tão especial quanto eu achava que eu fosse. Né? E aí age o mecanismo de defesa dizendo, na mente do adicto, né? Quem você pensa que é para me dizer não? Quem és tu? Quem és tu, né, meu? Ou então você sabe quem eu sou? Né? Aquela célebre frase do mimado, do tirano, né? Mas aí o que acontece? Isso faz com que ele acumule mais frustrações no trabalho, dificuldade de convivência, e é muito difícil. Eu tenho certeza que se você tem um dependente químico em casa, você já deve ter identificado alguma das coisas que foram faladas aqui. Com certeza. Aí vem aquela pergunta. Qual a relação entre o RBB e a recaída daquele que está em tratamento da dependência química? Seu Veiga, tudo começa... É uma questão mental, né? Porque primeiro começa com... Como o RBB se sente o centro do universo, ele acha que o mundo deve obedecer às vontades dele. Então ele cria uma narrativa na cabeça dele, cria uma expectativa, só que a vida não está nem aí para a expectativa
que o RBB e nós como um todo, os seres humanos, como a gente cria na nossa cabeça, né? Então a ideia é que nós sejamos flexíveis. O RBB não tem essa flexibilidade. Então começa com a frustração. Ele cria uma história na cabeça dele, cria uma narrativa, uma Que já expectativa. já é um processo de recaída. Né? É, porque não está se relacionando com os princípios, né? Ele tá com aquela... É o ego infantil, como foi falado ainda agora há pouco. Então ele cria uma narrativa na cabeça dele, a vida vem, se apresenta e frustra essa narrativa. Depois dessa frustração, ele cria um ressentimento. Já que eu fui frustrado, eu fico com raiva. Vem o vazio? Vazio, vem a insegurança, vem Sim. o medo, vem as lembranças da infância lá, o sentimento de rejeição, de abandono, Sim. que ele pode ter engatilhado. Ele lá vai na buscando infância. algumas... Mas é tudo inconsciente. Certo. É tudo inconsciente, é questão de milésimos Já é uma de recaída, segundo. como se fala no grupo, recaída seca, né? Recaída seca. Ainda não usou, Aí se né? frustra, depois ele fica com raiva e ressentido porque as coisas não aconteceram da forma que ele planejou. Aí o que acontece? Ele entra num padrão de vitimismo, de autopiedade. Ah, ninguém me entende, a vida é difícil. Né? Bem que eu tentei. É um outro personagem que ele assume, né? Quando ele não é o tirano, ele é o vítima, né? Aí ele fica flutuando entre esses personagens para conseguir o que ele quer, né? E aí, depois desse vitimismo, ele acaba entrando num processo de isolamento, porque ele acaba achando que ninguém me entende, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Não pedi para nascer. E Dane-se o mundo. Exatamente, perfeito. Aí a pessoa se isola e após o isolamento, para chegar à droga é muito fácil. Porque começa com umas fantasias de alívio. Se eu estou isolado, com raiva, frustrado, ressentido, engatilhei sentimentos da minha infância lá, de coisas do passado. Eu estou estou acumulado aqui uma panela de pressão, Meu Deus. de desconforto emocional. E como ninguém gosta, o adicto, o dependente químico, não gosta de sentir dor, não sabe lidar com a dor e com a frustração, aí vai buscar a substância de prazer, né? Que é para aliviar esse sentimento. Marco, vamos falar um pouco da diferença entre uma criança e o rei bebê. Uma criança saudável... Sim, uma criança saudável. Que foi e o rei bebê. devidamente orientada, né? Que teve ali suas orientações, o pai, a mãe, foi bem direcionado. Às vezes não precisa ser o pai e a mãe, mas que teve adultos responsáveis que pudessem direcioná-lo ali de uma forma... Com disciplina, com limite, diálogo, né? Amor exigente, né? Aquela coisa toda, né? É a capacidade de lidar com frustração, é a principal diferença, né? A criança, ela cresce respeitando esses limites, sabendo adiar gratificações, sabendo, entendendo a importância de que não, eu preciso estudar para passar na prova, para ter um bom Natal com a minha família, de acordo com a família que a criança cresceu. E o rei bebê, ele não sabe ter isso, ele não sabe esperar, ele não sabe adiar a gratificação. Eu costumo fazer uma pergunta quando eu estou nas temáticas e nas palestras, eu falo, o que vocês preferem? R$1.000 agora ou R$2.000 daqui a 30 dias? E aí eles ficam assim, alguns antecipando a brincadeira, falam, R$2.000 daqui a 30 dias, mas eu digo é mentira. Porque o rei bebê, ele é imediatista. Ele quer na hora, ele quer satisfação na hora, ele não sabe adiar a gratificação, não sabe lidar com frustração. E você, mamãe, faz a vontade dele. Deixa de viver para fazer a vontade do rei bebê. Pois é. Domina toda a família. Não é isso aí? Esse comportamento dele acaba tornando a família refém. Refém. Põe na mão, né? Aí ele aprende uma coisa. Se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou me comportar de uma forma inadequada, eu vou usar droga, ou ameaça até se matar, suicídio, né? Se vocês não fizerem o que eu quero... São chantagem emocionais. Né? Terrorismo psicológico, né? Aí a família adoece. E a família cai naquele padrão. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer. Mas aí, quem está fora rapidamente percebe que essa dinâmica familiar já está adoecida. Agora, um remédio, eu não sei se a colocação é um remédio, mas para você trabalhar, para você sair desse quadro de rei bebê, você tem que ter muita humildade e aceitação, né? Se eu pegar a humildade, é o antídoto para o rei bebê.
é o antídoto, porque ele sai daquela figura central, daquela posição, né, ele sai daquele altar, né, de eu sou muito importante, o mundo não existe sem mim, né, eu tenho as melhores ideias, vocês têm que Curvar-se para si respeitar. mesmo. Ele sai daquele autocentrismo, né, estou obcecado por mim mesmo, e quando eu começo a praticar humildade, dentro de um processo de recuperação, eu consigo anular esse mecanismo de defesa infantil. Porque eu deixo de pensar que eu sou especial, diferente, superior e melhor que todos, e começo a entender, pô, eu sou humano, eu errei, e eu preciso aceitar esse processo aqui, como que isso vai me trazer um resultado melhor para a minha vida. O dependente químico, nós estamos falando do dependência química e a questão do RBB. Existe um momento que esse RBB desaparece completamente de sua vida? A dependência química não tem cura, seu Veiga, né? Ponto. É uma doença incurável. Então, o que acontece é que eu preciso ficar fazendo a manutenção, né? Me policiar. Exato. Então, se a qualquer momento eu Aí, mais uma vez, desculpa te interromper, chega, já chega. te interromper. Chega. Aí que é importante o programa de prevenção à recaída. Né? No programa passado eu pontuei a Programa de respeito prevenção à do programa- recaída, os grupos anônimos, de Certo. 12 passos, alcoólicos anônimos. e Neuróticos narcóticos anônimos, que pouca gente Neuróticos anônimos. Gente, fala. Espiritualidade e uma boa equipe, um bom profissional. Que exatamente. conheça realmente a doença da dependência química, não é verdade? Queria trazer também aqui, seu Veiga, Fica à vontade. como nós estamos vivenciando um período de Copa do Mundo, Sim, o que tem sido muito ressaltado nas redes a sociais euforia, né? é a questão das bets e das apostas online. Meu Deus, bem colocado, bem lembrado. Todo bem lembrado. jogo, a propaganda é de Bem lembrado. bet, de aposta, e vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que estão acabando com as suas vidas por conta dessas apostas online. Queria deixar ressaltado aqui também que existe um grupo de ajuda chamado Jogadores Anônimos, que pode direcionar você para isso. Talvez as pessoas não saibam, Sim. talvez o seu programa seja o primeiro programa que esteja oferecendo esse tipo de informação. Existe um grupo de ajuda para pessoas que estão viciadas em apostas aqui em Belém do Pará, chamado Jogadores Anônimos. Procurem na internet, que tem um endereço, fica lá em São Brás. Ponto. E aqui no Espaço Nova Vida nós atendemos também pessoas que têm essa dependência de jogos. E a compulsão por jogo também é uma característica do RBB. E Não põe só- RBB nisso. Não só relacionado, porque a gente está falando muito de droga, que é o nosso público principal. Mas a gente tem que começar, o seu Veiga está começando a abrir aqui a mente, a instituição, porque está recebendo pessoas que estão com problema só relacionado a jogo, ou só relacionado ao álcool, ou só relacionado à pornografia. Então, qualquer tipo de compulsão é um sintoma do RBB, sim. Com certeza absoluta. Mas, Marcos, suas considerações finais. Seu Veiga, eu acho que o adulto que está buscando recuperação, ele precisa se questionar assim, se, dependendo da situação que aconteça, essa atitude, essa reação que eu estou tendo, é uma reação de RBB? Será que eu estou tendo uma reação arrogante, egocêntrica, egoísta? Será que eu estou manipulando as pessoas para conseguir o que eu quero? Ou será que essa atitude é uma atitude que reflete recuperação? Eu quero ressaltar aqui um dos lemas da recuperação, que inclusive no livro do RBB ele fala, é a questão do colocar princípios acima de personalidade. Sim. Se eu estou em tratamento e percebo que a minha vida desandou por conta do uso de substâncias e compulsão por jogo e várias coisas, o processo de recuperação ele traz exatamente essa questão, colocar princípios acima de personalidade, porque a minha personalidade está adoecida. Então, em vez de eu agir com personalidade egocêntrica, egoísta, grandiosa, né, ou vitimista, isso tudo é uma personalidade que está adoecida. Então, o processo de recuperação ele pede, comece a colocar princípios. Aí o programa, como o senhor citou ainda agora, trouxe a humildade como um grande princípio, uma grande virtude espiritual que pode ser colocada em prática. Empatia, coragem, fé, compromisso, responsabilidade, são virtudes, valores e qualidades que se eu tiver dentro do processo de recuperação, eu colocando isso à frente da minha personalidade, certamente Com a certeza. recuperação vai para frente. Bem, família, programa Nova Vida, infelizmente, são 30 minutos de programa. Muitos de vocês ligam para nós dizendo, é tão pouco, Sr. Veiga, tá? A gente precisa de informações.
Agora, nós precisamos também de sugestão para nosso tema. Você pode ligar para o nosso telefone, tá? Está aqui. Pode ligar para o nosso telefone, está aqui no rodapé, dê sugestão para o tema do próximo programa. Nós, eu e o Marcos, doutor Marcos, conselheiro Independência Química, nós vamos fazer vários programas aqui. Ele vai participar de vários programas. Pode mandar qualquer sugestão, eu tenho certeza absoluta que nós vamos desenvolver um trabalho do qual vai ajudar muitas famílias aqui. Marcos, obrigado. Seu Veiga, muito obrigado. Por você se Estamos à dispor disposição. em participar do programa Nova É uma Vida. honra, sempre uma honra. Até o próximo programa. Deus no comando. Detalhe, sem droga.